Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Estou passando nos grupos para deixar-vos mais um estudo bíblico. Hoje nós estaremos estudando a segunda carta, que está no livro de Apocalipse, no capítulo 2, o versículo de número 8. Vamos procurar analisar versículo por versículo desta carta. É o versículo 8 do capítulo 2, ele vai até o versículo 11. Está escrito assim: Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas tribulações e tua pobreza, mas tu és rico, e as blasfêmias dos que se dizem judeus e não são, porém são sinagoga de Satanás. Não temas o que há de padecer. Eis que o diabo está para lançar algum de vós na prisão, para que sejais provado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Muito bem, amados, diletos irmãos. Aqui nós temos a segunda carta. Foi endereçada para a igreja de Esmirna. Uma igreja sofredora, uma igreja que estava no local bem próspero. A cidade de Esmirna era uma cidade que estava em um lugar estratégico. E o anjo desta igreja recebe uma carta. Esmirna, ela se localizava aonde atualmente existe a cidade de Esmir. Esmirna era uma cidade portuária, uma cidade próspera e mantinha boas relações com Roma. Contava com uma colônia judaica, uma colônia que era importante. E essa colônia acabou, de alguma maneira, se levantando contra os cristãos de Esmirna. Usaram a sua influência para oprimir e perseguir os cristãos. Essa colônia judaica acabou sendo considerado como seguidores de Satanás. Eles passaram a perseguir os cristãos, acusando-os de estarem contra o governo central, ou seja, contra o governo de Roma. Então, essa situação provocou o confisco dos bens dos cristãos. Cristãos que tinham suas propriedades foram saqueados, perderam seus negócios. Consequentemente, esses cristãos acabaram ficando pobres. O empobrecimento deles levaram alguns até ao martírio, ou seja, à morte. Mesmo assim, a igreja em Esmirna era considerada por Jesus como sendo, na verdade, rica.
ela estava, ela estava corajosamente disposta a pagar um alto preço. A igreja de Esmirna estava pronto a sofrer, perder sua própria vida. Mas o objetivo desta igreja era ser fiel a Cristo. A mensagem que Jesus manda João escrever para a igreja, para o anjo da igreja em Esmirna, essa mensagem ela provém do próprio Jesus, aquele ressuscitado que sofreu, que morreu e tornou a viver. Isso fica bem claro nesta carta, quando diz: escreva isto, aquele que foi morto, mas está vivo. O desafio para a igreja: sejam fiéis, mesmo que tenha de morrer. E como prêmio da vitória, eu lhe darei a vida. O prêmio, ou seja, para aqueles que sofrerem, forem fiel até a morte, é receber uma coroa de vida. Essa coroa é oferecida não somente aos mártires, mas a todos os que amam e seguem a Jesus. A todos aqueles que permanecerem fiel, numa referência às coroas que apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 9, verso 25. Essa coroa é símbolo de vida. Essa coroa é símbolo de festividade que os atletas recebem depois de vencerem uma competição. Esse ano 2024 vai haver algumas competições que vai levar alguns atletas brasileiros a receberem coroas de louros, ou seja, de vitórias. Mas o que Jesus está fazendo referência aqui não é competição por um atletismo, mas sim para receber a coroa da vida. O versículo 9, Jesus diz assim: eu sei o que vocês estão sofrendo. Sei que são pobres, mas de fato são ricos. Sei como aqueles que afirmam que são sinagogas, ou seja, que afirma que são judeus, mas não são. Fala mal de vocês. Eles são grupos que pertencem a Satanás. Eles chamam essa sinagoga de judeus como sinagoga de Satanás. Então Jesus diz assim que conhece o sofrimento da igreja. Mas de fato vocês são ricos, diz. Os cristãos não precisam viver buscando a riqueza deste mundo, mas pode buscar os verdadeiros valores, o reino de Cristo. Essa relação entre pobreza material e riqueza verdadeira provavelmente não é uma mera coincidência. Existem pessoas tão ricas materialmente, mas tão pobres espiritualmente. A igreja de Esmirna não tinha bens material, mas tinha testemunho, evidência de ser uma igreja de Cristo, uma igreja fortalecida pela fé,
Então, Jesus já havia ensinado que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Lucas 18, verso 18 até 30. O apóstolo Tiago nos ensina que o rico deve alegrar-se quando Deus o faz empobrecer. Portanto, amado, se você está passando por um momento de empobrecimento, aproveite essa oportunidade para descobrir a grande riqueza que existe em aprofundar uma amizade com Deus. O versículo 10 diz assim: não tenha medo do que vocês vão sofrer. Escutem, o diabo vai pôr na prisão alguns de vocês para que seja provado, e sofrerão durante 10 dias. Seja fiel, mesmo que tenha de morrer, e como prêmio da vitória, eu lhe darei a vida. Então, vemos aqui onde Jesus diz assim: mesmo que tenha de morrer, mesmo que venha ser sentenciado à morte, por consequência de viver o Evangelho. O Brasil é um país onde não existe perseguição ao povo de Deus. É um país onde professamos uma fé livre, onde toda religião tem a liberdade de professar sua fé. A perseguição que existe no Brasil, ela é uma perseguição movida muitas vezes pela própria mídia e também pelos próprios religiosos. Mas é uma perseguição disfarçada. Ainda temos liberdade para pregar o Evangelho. Agora, Jesus diz que aquele que vier sofrer, morrer, consequentemente, vão viver a vida daqueles que são ressuscitados. A vida do próprio ressurreto trará a vitória. Isso é por meio da fé. A fé, juntamente com o amor, gera saúde emocional. E essa saúde emocional nos leva a ter autoridade espiritual, edificando o caráter, dando coragem em meio às perseguições. Mesmo com o preço de nossa vida muitas vezes ser tirado, a nossa vitória é seguirmos com Cristo para a glória, porque o Senhor da vida é fiel aos seus amados. E o versículo 11 diz assim: portanto, se você tem ouvido para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aqueles que conseguirem a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte. Sabemos que a primeira morte ela é física, onde finda-se o nosso fôlego de vida. Mas a segunda morte ela é espiritual. É uma morte onde o sofrimento não se acaba. A mensagem à igreja de Esmirna é manter-se fiel. Manter-se fiel até a morte, se for necessário. Amados, diletos irmãos, eu, presbítero Gregório, acredito que cada carta escrita para cada igreja, ela tem uma estrutura voltada para a igreja da atualidade. Eu acredito, eu penso que os cristãos da atualidade, elas descenderam dessas 7 igrejas. Não importa
qual é o ministério que você está. Não importa qual é a igreja que você pertence. O que importa é que você originou-se no princípio de uma dessas 7 igrejas. Quisera eu que cada um de nós fôssemos pertencente à igreja da Filadélfia. Mas sabemos que nós somos falhos. A nossa natureza é falha. Então, cada ensinamento de cada carta, vemos que a igreja de Éfeso, ela perdeu o seu primeiro amor. Mas foi elogiado por Jesus por ser uma igreja que tinha doutrina, que tinha discernimento, que era capaz de discernir entre a verdade e a mentira, que era capaz de colocar à prova aqueles que se dizia ser apóstolo, mas que não era o que foram encontrado mentiroso. Mas a igreja de Esmirna, Jesus não chama a atenção deles, somente elogia ela. É uma igreja que estava localizado numa cidade próspera, uma cidade onde havia tanta riqueza, mas que os cristãos acabaram se tornando pobres. Ou seja, eles foram destituídos dos seus bens materiais. Provavelmente as portas se fecharam. Alguns perderam sua propriedade, porque ali havia uma sinagoga de Satanás que se levantava contra os cristãos, perseguindo os cristãos, ainda condenando alguns até a morte. Então Jesus elogia a capacidade dessa igreja sofredora manter-se fiel. O que dizer dos cristãos que estão passando por martírio, sendo perseguidos neste mundo afora? Países que fecharam a porta para o evangelho, países que se levantaram contra os cristãos. Muitos cristãos estão sofrendo na África, muitos cristãos estão sofrendo na Índia, muitos cristãos estão sofrendo na China, onde o evangelho muitas vezes é proibido, onde não aceita a pregação da palavra de Deus. E cabe a cada um de nós, como servo de Deus, unir a nossa fé, interceder por esse servo de Deus, e que o Senhor nos conceda a capacidade de sermos fiel até a morte, para receber a coroa da vida, para um dia entrarmos no portal dos céus e ouvir da boca do próprio Senhor: servo bom e fiel, foste fiel no pouco e sobre muito eu te colocarei. Foi um prazer comentar esse versículo, a segunda carta, a carta escrita para a igreja de Esmirna. Que existe muitos irmãos que hoje sofrem semelhante ao sofrimento que a igreja de Esmirna passou. Então esses irmãos são descendentes da própria igreja de Esmirna. Que Deus vos abençoe. Graça e paz para todos. Amém e amém.